Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne bovina na última semana de agosto. Você vai ver que o governo federal baixou o preço mínimo das principais culturas produzidas nas lavouras brasileiras. Eu vou conversar com Paulo Henrique Ramos Pimentel, diretor de negócios de pastagens da Sumitomo, e nós vamos falar sobre conceito e desafios da pecuária no Brasil. Vou comentar do mercado da soja e também do mercado do leite, aquele leite entregue nos laticínios. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do início da safra 23-24. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da carne bovina, na última semana de agosto. A melhora no mercado atacadista não foi o suficiente para conter a pressão baixista sobre a arroba do boi gordo, isso na última sexta-feira de agosto, que foi marcada pela queda das cotações em 5 das 17 praças pecuárias brasileiras. Em São Paulo, por exemplo, o animal pronto para abate encerrou o dia cotado a R$ 194,70 arroba e com recuo diário de 0,4%. Patamares inferiores ao Mato Grosso do Sul, que tem cotação de R$ 198,20 arroba e sem variação no comparativo diário. Já na B3, os contratos futuros se mantiveram em valorização, ênfase para agosto de 2023, que foi liquidado a R$ 200,33 por arroba, abaixo do fechamento do dia em que estava em R$ 200,90 arroba. A grande oferta de animais segue pressionando os preços no Brasil e a cotação do boi gordo no país ronda os $41,80 por arroba, com queda semanal de 3,9%, que poderia ter sido maior caso a moeda brasileira não tivesse valorizado frente ao dólar. No Paraguai e também na Argentina, foi registrado queda de 4,8%, com animais comercializados a $44,30 por arroba no Paraguai e $65,30 por arroba na Argentina. No Uruguai, o valor do boi gordo caiu 2,9% e está sendo comercializado a $50,30 por arroba. E agora vamos falar do preço mínimo das principais culturas produzidas nas lavouras brasileiras. O governo federal atualizou a tabela de preços mínimos para os produtos da safra de verão e culturas regionais. Para os principais produtos, os reajustes variaram de acordo com o comportamento do custo variável da cultura e também dos parâmetros econômicos que influenciam a formação de preços. A Política de Garantia de Preços Mínimos, PGPM, é uma ferramenta para diminuir as oscilações na renda dos produtores rurais, assegurar uma remuneração mínima, funcionando assim como um seguro de preços para o produtor. E nessa política, caso o preço do produto no mercado fique abaixo do mínimo, o governo, por meio da Conab, deve agir de forma a garantir uma remuneração mínima ao produtor, ao mesmo tempo em que estimula a reação de preços no mercado. O Conselho Monetário Nacional, CMN, estabeleceu os reajustes em 24 de agosto deste ano e o Ministério da Agricultura publicou na portaria número 612, no Diário Oficial da União, o preço mínimo da saca de soja de 60 quilos, por exemplo, que passou de R$ 96,71 na safra 23 para R$ 86,54 na nova tabela, uma queda de 10,5%. O milho registrou queda de 45,9% nos estados de Roraima, Amazonas, Amapá, Acre e Pará, a 5,1%
nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ambos os reajustes entrarão em vigor em janeiro do próximo ano. Já o preço do feijão preto caiu 24%. A saca de 60 quilos passou de R$ 210,30 para o mínimo de R$ 159,54, que começará a ser praticado agora, em novembro deste ano. Já o arroz longo fino, em casca, teve uma variação negativa de 7,4% na saca de 50 quilos, passando de R$ 65,47 para R$ 60,61, válidos a partir de fevereiro do próximo ano. E agora eu vou conversar com Paulo Henrique Ramos Pimentel. O Paulo Henrique, ele é diretor comercial de negócios de pastagens da Sumitomo. E nós vamos falar sobre conceitos e desafios da pecuária no Brasil. Paulo Henrique Ramos Pimentel, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante e bem atual, né? Tá tudo bem, Paulo? Tá tudo bem, bom dia a todos. Paulo, É um prazer estar aqui. Paulo, você trabalha numa empresa, numa multinacional que já está no mercado aí há algumas dezenas de anos e vem fazendo um belo de um trabalho em nível, não só em nível nacional, como em outros países também. Fala assim, rapidinho para mim, o que é a Sumitomo e o que a Sumitomo faz. Sumitomo é uma multinacional japonesa, e desde 2020 ela veio para o Brasil e está investindo no agro, na pecuária brasileira, trazendo produtos, serviços e inovação para melhorar o nosso sistema produtivo aqui no Brasil. Bom, a Sumitomo tem uma particularidade voltada para a pecuária de corte, vamos dizer assim, tanto de corte quanto leite, em termos de pastagens, né? O que é que vocês têm nessa linha? Nós trabalhamos com tecnologia para controle de plantas daninhas e acompanhado de um serviço de acompanhamento das aplicações e também de levar tecnologia no manejo para os pecuaristas aqui no Brasil. Então, nós temos um time de mais de 150 pessoas prestando assistência técnica para entregar excelência no controle de planta daninha e maximizar a eficiência do pastejo a pasto, né, do manejo a pasto, para uma maior produtividade e, consequentemente, uma pecuária mais rentável. E todo mundo sabe, o grande diferencial da pecuária do Brasil é exatamente a possibilidade de ter uma eficiência no manejo a pasto. Isso traz competitividade em custo e é nesse segmento que nós atuamos. É interessante a gente lembrar que quando se fala de pastagens, às vezes nós temos aí uma área muito grande que a princípio ela está assim, vamos dizer, degradada. Mas às vezes, se a gente combater essas plantas daninhas, esse pasto ele volta a ser produtivo novamente, né? E não havendo necessidade, por exemplo, de você refazer esse pasto. Basta, às vezes, um cuidado no combate e no controle dessas pragas daninhas, né? Exatamente. Então, assim, todas as tendências no Brasil, elas apontam para uma redução na área de pastagem, que hoje gira na casa de 170 milhões de hectares, para uma área de 110 a 100 milhões de hectares. Então, essa redução, para nós conseguirmos manter a produtividade nos níveis atuais, no nosso rebanho, é necessário que a pecuária brasileira ela se torne mais eficiente no uso da terra para que a gente consiga manter o nosso diferencial, que é produzir carne a pasto. Esse é o grande diferencial competitivo do Brasil. É por isso que o Brasil hoje é o principal jogador no negócio de carne mundialmente. E para que a gente consiga trazer, para que a gente consiga reduzir a área para 100 milhões de hectares, 110, de uma área hoje de 160, o uso de tecnologia para levar áreas degradadas para áreas produtivas é fundamental para a pecuária no Brasil. Então, esse é um caminho, é uma tendência muito clara. O avanço da agricultura nas áreas de pastagem está acontecendo e vai continuar a acontecer. E essa transição que nós estamos passando e vamos passar aí pelos próximos 10 anos, ela vai ser muito importante e decisiva para que a gente consiga acomodar o rebanho atual que existe, mesmo nesse momento de crise, e conseguir passar
e continuar sendo o principal jogador no negócio de carne mundialmente. Agora, Paulo, me fala assim rapidinho, o portfólio da Sumitomo, no caso de pastagens para contenção de pragas daninhas. Vocês têm o portfólio completo para plantas moles, duras, enfim, completinho? Completo. Então, os desafios do pecuarista hoje no controle de plantas daninhas passa por controles de plantas de fácil controle e plantas de difícil controle. Sim. E a Sumitomo ela comprou o negócio da Nufarm aqui no Brasil e a especialidade do nosso time, do nosso atendimento é o serviço acompanhado a esses produtos. Então, hoje o nosso portfólio ele conta com todas as soluções para controlar todo tipo de espécie de planta daninha que afeta as pastagens e a gente tem um serviço acompanhado muito forte. Então, o know-how, o conhecimento no controle de plantas daninhas que o time Sumitomo, com mais de 150 pessoas a campo aí, suportando e assistindo os pecuaristas, ele é de vital importância para que esse tratamento, essa eficiência no controle, ela aconteça. Então, nós prestamos serviço de recomendação, acompanhamento aí das aplicações, boas práticas agrícolas para ter uma aplicação mais eficiente e segura. Tudo isso para que a gente consiga entregar o melhor resultado ao pecuarista. Tudo isso que você falou é muito importante, mas eu acho que o mais importante de todo esse processo não é a venda do produto, mas é o acompanhamento técnico, Exato. É aquele suporte, é o olho no olho, é você estar do lado do produtor, mostrando o que está certo, o que está errado, fazendo assim, fazendo de outra forma. Então, eu acho que isso é um diferencial que a Sumitomo tem, que ela consegue ter a campo, e que isso faz a diferença. É aí que está realmente o resultado. Não é simplesmente pegar o produto e falar, está aqui e vender. Não. O ideal é esse acompanhamento. É aí que está a grande sacada da empresa de vocês. Muito bom, Paulo. Muito bom mesmo. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso compromisso. E esse é sério. Paulo, eu agradeço a sua presença aqui e eu gostaria de convidá-lo a vir mais vezes, porque eu sei que vocês têm muita coisa que a gente poderia estar informando o nosso público aqui, que é um público muito grande. Paulo, muito obrigado pela sua presença e até um próximo encontro. Até um próximo encontro. Bom dia a todos. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado da soja, vamos falar também do mercado do leite, aquele leite que é entregue nos laticínios, e eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do início da safra 23-24. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger quem você ama, o que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos, com você para proteger. Conecte-se ao futuro do varejo na Superagos 2023, o maior evento supermercadista do Centro-Oeste. São mais de 100 expositores de todo o Brasil com negociações exclusivas em produtos e serviços. Além disso, na Superagos também tem palestras, oficinas e workshops. Vem para Superagos 2023, de 13 a 15 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia. Faça sua inscrição em superagos.com.br. Realização Agos. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores.
Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. O que fazer quando mais ninguém é confiável? Jay Carrick, eu trabalhei com seu pai. E você se encontrar sem saída. Fuga Implacável. Hoje, 11h15 da noite, na tela de sucessos. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Keldrin, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado da soja. O complexo soja, formado por soja, grão, farelo e óleo, é um dos principais segmentos na movimentação de cargas nos portos de Paranaguá e também em Antonina, que movimentou agora de janeiro a julho deste ano por volta de 34 milhões de dólares por dia. Em média, no sentido exportação, ao todo foram embarcados nos portos paranaenses 13 milhões e 200 mil toneladas dos 3 produtos, com destaque para a soja em grãos, 8,4 milhões de toneladas, seguido pelo farelo, 3,7 milhões, e óleo de soja, 971 mil toneladas. Em valores absolutos, a movimentação destas cargas em Paranaguá chegou a 7,3 bilhões de dólares nos 7 primeiros meses deste ano. E o segmento ocupa aí uma participação importante nas exportações pelos portos do Paraná, com 55% de todas as cargas embarcadas para o exterior em toneladas de janeiro a julho. Além disso, sozinho o segmento movimentou 44% dos 16 bilhões de dólares em exportação. O complexo exportado pelo Porto de Paranaguá tem como principal destino a Ásia, e no período a soja em grãos teve como principal destino a China, seguido por Coreia do Sul, Bangladesh e Rússia. O maior volume de óleo de soja foi para a Índia, seguido por Bangladesh. Já o embarque do farelo de soja teve como destino para os países da Europa, a Polônia, a Holanda, a França, a Alemanha, a Eslovênia e também a Espanha. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do leite. Aquele leite entregue nos laticínios, o valor do leite cru captado pelas indústrias mantém trajetória de queda no Brasil. Julho registra a terceira queda consecutiva, segundo as análises realizadas pelo CPEA-Exalc. O preço médio alcançou aí na casa de R$ 2,41 por litro, retração de quase 6% em comparação com junho, quando comparado com julho do ano passado. A queda no preço do leite cru captado foi de 35% em valores ajustados de acordo com o IPCA. Segundo o CPEA, a diminuição nos preços do leite neste período destoa do padrão histórico do setor, que normalmente registra um aumento durante a entre-safra, decorrente da produção reduzida devido às condições climáticas. No entanto, em 2023, os preços estão adotando uma trajetória singular influenciada pelo enfraquecimento da demanda, pelo aumento das importações e pela redução dos custos de produção. A combinação desses fatores tem desempenhado um papel decisivo na tendência de queda que caracteriza toda a cadeia produtiva do leite. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus é analista da Pátria Agronegócio e nós vamos falar da safra 23-24. Matheus Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Tudo bem, meu amigo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Matheus, antes da gente comentar essa nossa conversa, eu fiquei muito impressionado, porque outro dia você apareceu aí, acho que no Instagram, enfim, nas mídias sociais, mostrando, olha que loucura, o tráfego, aliás, de navios
saindo do Brasil e indo aí para o resto do mundo. Era um negócio que... Você já viu o jogo de futebol quando apaga a luz do estádio e todo mundo fica com o celular ligado? Aquelas luzes, né? Exato. Que loucura! Eu falei, rapaz, daqui a pouco começa a bater isso aí. É muito navio? É muito navio, tanto de soja quanto de milho. Agora a gente tem dado mais prioridade para o milho, né? Tem se tornado impressionante o volume de embarcações de milho brasileiro a mundo afora. E não existe exceção. Hoje todos os principais, todos os compradores em geral de milho, cereais no planeta estão adquirindo o grão brasileiro, que é o produto mais disponível, que é o produto mais barato que se tem no mercado hoje. Então, de fato, a demanda pelo cereal está extraordinária. Nunca tivemos tanta demanda de milho no Brasil como estamos observando por agora. Eu ouvi um comentário bem um pouquinho antes que o seu, falando exatamente isso, que o volume tanto de soja quanto de milho estava sendo assim uma loucura. Eu falei, não, isso aí deve estar tendo um pequeno exagero. Mas não deu 1, 2 dias, lá vem o Matheus mostrando no mapa, ali, basicamente ao vivo, a transação. Gente, é grão que não acaba mais, né, Matheus? Exato. Olha que incrível. 3 anos atrás, o Brasil exportou em um ano 22 milhões de toneladas de milho. Em um ano, 12 meses. Somente agora, nos próximos 30 dias, a gente deve embarcar mais de 10. Metade em 30 dias do que a gente fazia em quase um ano há 3 anos atrás. Bom, Matheus, eu acho que a conversa nossa do plantio vai ficar para depois. Por quê? Eu acho assim, só para você ter uma noção, eu estou fazendo um levantamento em dólar do preço da arroba do boi em dólar aqui no Brasil comparado com a Argentina. O preço em dólar da arroba de um boi da Argentina é basicamente o dobro do preço do boi brasileiro. Agora, o boi brasileiro só está despencando o preço da arroba, só caindo. Aí alguém me explica, porque eu não consigo entender, o que está acontecendo no mercado se o consumidor final está comprando pelo preço de exportação a carne bovina lá no açougue. E nós estamos vendendo o boi pela metade do preço que a Argentina está vendendo. Tem alguma coisa errada. Um intermediário que está realmente acumulando no bolso. Né? Aí vem a mesma coisa no milho e na soja. O que está acontecendo se a gente tem produto para vender? Somos a maior fonte, a fonte de maior qualidade de produto, os preços mais baratos ofertados ao produtor rural e todo mundo querendo o nosso produto aqui no Brasil, Antônio. Está impressionante. Aquele dia que você mostrou, eu vou falar de novo, esse fluxo de navios é assustador o que está acontecendo. Aí eu não consigo, não entra dentro da minha cabeça, por que a situação do setor agro, do leite, do boi, do suíno, do frango, do milho e da soja está desse jeito. No milho, em especial, Antônio, até o México, que é um grande importador do milho norte-americano, que é atravessar uma fronteira, é passar lá alguns quilômetros, pular alguns quilômetros ali de caminhão, já está buscando milho em território norte-americano. Os caras estão vindo comprar aqui. 6 mil quilômetros de logística total. Preferem comprar o nosso milho mato-grossense, que sai lá do interior do Mato Grosso, sobe BR-63 Norte, entra por Miritituba, Santarém, Portos do Pará, sai em toda a via fluvial do Rio Amazonas para subir o Oceano Atlântico e andar 6 mil quilômetros totais para colocar milho dentro do México. Então, é essa coisa que não dá para a gente entender o que está acontecendo no nosso país. Eu, às vezes, sou meio criticado porque eu falo umas coisas que a turma pensa, esse é contra o governo, a favor do governo. Não é nada disso. Mas isso que nós estamos falando agora está acontecendo nesse exato momento. Nesse exato momento. Então, o que está acontecendo? Quem é que está cercando o meio de campo? Alguma coisa está acontecendo muito séria, que nós não estamos sabendo. Mas a gente viu realmente uma mudança muito agressiva na visão de como se olha o agro do Brasil. Até o ano passado, né, a gente tinha realmente um incentivo, né, em exaltar o nosso setor, em alavancar os produtores, que é a base da economia do nosso país, né, é a geração de matéria-prima agrícola, soja, milho, boi. E no virar do ano, né, por mudanças estruturais na política, a gente vê novamente, né, aquela deturpação do que é a imagem do ruralista, o que é a imagem do pecuarista, o que é a imagem do agricultor, acabando denegrindo, realmente reduzindo o lobby pelo nosso produto.
Até o ano passado a gente estava em busca incessante de abrir novos mercados, procurar indianos, procurar novos asiáticos, procurar norte-americanos. E o mercado crescendo. O mercado crescendo e demandando. E infelizmente agora a gente vê uma via oposta, né? De infelizmente ficar batendo em cima do setor. E não é que denegrir, mas deixar de fazer o lobby e expandir realmente o nosso mercado. Não, é denegrir, porque agora recentemente a ministra do Meio Ambiente, até eu fiz um comentário sobre isso, ela chamou o agronegócio de ogronegócio. Ogro é monstro, é coisa ruim, coisa que não presta, isso chama ogro. Agora, aí vem o presidente da República que fala que já falou que o pecuarista é caloteiro, né? Como é que é? Fascista, não? Como é que é? Fascista. Né? Fascista, o pessoal do agro. Peraí, vamos devagar. Eu só tenho uma coisa para falar. Se o agro pisar no freio durante 3 meses, 3, se os caras falarem, não, nós não vamos vender mais boi, mais leite, nós vamos parar. Quebra o mundo, não é o Brasil, não. Quebra o mundo. Será que ninguém está acordando para isso? E até uma estatística interessante em relação a isso, Antônio, é que hoje, quando a gente vai olhar o PIB Brasil, né, cerca de 25% do PIB é agropecuário. Mas o que é agropecuário? O que se produz. Agora, o produtor que recebe a soja, recebe o milho, ele está contratando uma pessoa de ar-condicionado, contrata a pessoa para estar auxiliando, contrata serviços gerais, indústrias, que todo esse conglomerado secundário que atende a classe produtiva, ele é classificado na geração de PIB como outros produtos estão dependendo do agro. A gente vê o efeito dominó, que é a base da economia do Brasil quebrando, isso respinga em qualquer tipo de setor. Não, dentista, advogado, todo tipo de setor acaba sendo respingado. E todo mundo vai sentir na pele, é só uma questão de tempo. Nós não estamos falando aqui para nada de confusão, não é nada disso, mas mostrando que o rumo que está sendo levado à nossa economia está errado. Está redondamente errado. O mundo precisa do país chamado Brasil. Esse país é o supermercado do mundo. Não fecha as portas do supermercado, porque muita gente lá fora vai morrer de fome, a começar por nós aqui dentro. Hoje o produto total do Brasil alimenta mais de 1,2 bilhão de pessoas mundo afora. 1,2 bilhão de pessoas, Antônio. Nós somos o maior celeiro alimentar do planeta. E, infelizmente, a gente vive uma ocasião, né, de acabar sujando a nossa imagem que está aqui sofrendo sol a sol, domingo a domingo. Não, e não foi fácil chegar até aqui não, né? Décadas. Bom, nós íamos falar de um assunto e aí o trem mudou, mas eu acho que valeu a pena a gente comentar sobre a realidade brasileira que está acontecendo nesse momento. Você que é produtor rural, pecuarista, se tiver alguma dúvida, procura o pessoal da Pátria Agronegócios. Eu tenho certeza absoluta que eles vão dar uma consultoria, eles vão mostrar um caminho muito legal para vocês. A Pátria está firme aí, está crescendo todo santo dia, isso é muito bom. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até o próximo. Eu que agradeço, meu amigo, um abraço a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quando está suficientemente escuro, você consegue ver as estrelas. Um grande abraço, muita saúde, que Deus os acompanhe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.